Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá, Carol Gilberti, muito bom dia para você. Bem-vinda. Bom dia, gente. Agora eu estou começando a me recuperar a minha voz. Esse tempo aqui me deixou debilitada, sem voz e rouca e tossindo. Ainda estou um pouco, mas estou melhor. Tá ótimo, exuberante. Bom dia, Carol. Tá bem, tá bem. Ótimo. Fazendo só uma observação, eu sei que vocês estão falando sobre série, gente. Eu sou da época que eu vou ter que assumir vergonhosamente aqui ao vivo. Mas sabe qual série que eu amava assistir, gente? Eu era da turma do Barrados no Baile. Olha aí, hein? Que lindo. Oh, Jason. Gente, eu era apaixonada pelo Jason. A Luciana se deixar, ó. Eu assistia todas. Ai, meu Deus, era bom demais. Ô, nostalgia, né? Ah, que maravilha, que delícia, né? Nostalgia boa essa. E hoje é quinta, hoje é dia de TBT, então tá valendo. É dia, é verdade, hoje tá valendo. Enquanto o Murilo tá no MacGyver, né, aquelas coisas, eu não gostava de MacGyver não, gente, eu era bem romanticazinha. Mas eu vi também, eu vi Barrados no Baile, Brendo, eu lembro. É, Brandon. Brandon, é o Brandon, quem que era Jason? Gente, Jason era um amigo dele. Não, Luciana Viana. O Jason era um amigo, eles eram gêmeos, a Brenda e o Brandon. Isso, exatamente. E a atriz, a Brenda, morreu recentemente de um câncer. É mesmo, olha, não sabia. E o ator que fazia o Jason também. Também, Jovem, o Priestley lá, esqueci o nome dele. Não, Lu, você tá confundindo. Opa! O nome dele era Jason na vida real, ele era o Dylan. Dylan! Era o Dylan, isso mesmo. Gente, eu Olha acho que melhor a gente Era comentar de séries hoje, hein? Nós vamos ter que voltar atrás. Jason Priestley, tem um monte de ouvinte aqui, tá? Jason, eu não sei nem pronunciar. Jason Priestley. Priestley, É o nome. Isso, a Lu tava dando o nome real dele, é isso aí. Gente, e verdade, ele era o olha aí. Dylan na série. É. A nossa memória não tá tão boa não, viu, Lu? Mas, gente, Delícia. ótimo. Bom, vou entrar aqui na pauta da semana, que a minha convidada é a Vanessa Queiroz. E a gente teve um bate-papo sensacional. Hoje ela já há anos, né, ela fundou um estúdio de comunicação e design brasileiro, e ela é sócia, uma das sócias do coletivo. Ela e mais 3 colegas de faculdade lá atrás resolveram fundar e permanecer ao longo desses anos. Ela vem da minha geração também, provavelmente ela assistiu Barrados no Baile, eu tenho certeza. Mas o nosso papo foi muito voltado para os desafios, né, enfrentados na cultura da economia criativa, porque, queira ou não, a gente está nessa cultura da economia criativa. A gente ouvia muito essa questão, né, dos 3 pilares das profissões, que só engenharia, medicina e direito iam dar dinheiro. Se você fizesse comunicação, qualquer outra coisa, você tava frito, né? Mas, tá vendo, a gente está aqui até hoje e, né, estamos bem. Mas ela falou sobre os desafios também de ser mulher, os desafios por incrível que pareça, eu fiquei um pouco impressionada, mas ela falou que é uma profissão bem predominantemente masculina. Os designers de referência são a maioria homens, mas ela é uma mulher que fez por acontecer, isso que eu acho que é interessante. Ela falou muito sobre a trajetória dela pessoal e profissional e os marcos que ela conseguiu alcançar dentro da profissão dela e o que ela mudou com isso. Então a gente sempre fala, né, é preciso fazer. Então eu queria trazer um pouquinho do trecho dessa trajetória dela, que é incrível. Vamos Carol, ouvi-la? a gente tá com um trecho aqui, ele tá um pouquinho grande, a gente recebeu ele na íntegra, mas eu vou colocar aqui o inicinho desse trecho, e aí na hora que for pra cortar, na hora que a gente puder parar, porque ele tá bem grandinho, a gente não tem tempo pra ele todo, aí você dá um sinal aqui pra mim, eu vou soltar ele agora, a gente escuta ali o comecinho e você faz a sua interpelação quando for possível. Eu vou soltar, vamos lá. Tá bom. Tá. Na área de design, ela sempre foi uma área muito masculina, como todas, né? Então, quando a gente está falando de desenho industrial, por exemplo, que é desenho de produto ou a própria parte de identidade, a gente não tinha mulheres nas lideranças, por exemplo. As mulheres que escolhiam fazer, assim como engenharia, física, matemática, né? Que não são os cursos clássicos, né? A mulher tinha que procurar o seu espaço. O que está acontecendo? Quando eu fiz faculdade,
verdade, e eu não estou falando de muito tempo atrás, estou falando de 2000, dos anos 2000, a gente está falando de 20 anos atrás, a gente não tinha muitas referências femininas nessa área. E para mim foi tão difícil quanto, porque eu olhava para o mercado e falava, caramba, eu quero ser igual ao Wollner, por exemplo, que é um designer, né? Eu quero ser igual ao fulano, ao Beltrano, mas eu não tinha mulheres referências. E isso foi me incomodando conforme eu também fui amadurecendo como profissional. Quando eu fui me entrando em salas e ambientes em que eu era a única mulher do espaço, ali, falando numa reunião. E o que eu fiz, né, no meu caso? Eu fui procurando estar e ocupar espaços em que normalmente não tinham mulheres. Então, eu fui chamada para ser diretora na Associação de Profissionais de Design, na ADG, né, Associação dos Designers Gráficos Brasileiros. E aí era eu de mulher e 7 diretores. Com o tempo, eu fui propondo uma descentralização, porque eu acho que aí a gente tem uma outra questão morando num país continental que nem o nosso. Então, eu falei, eu quero que a gente tenha uma diretoria para a próxima chapa que seja de todos os estados, que a gente não tenha apenas Rio, São Paulo e um pouco de Minas. Eu quero ver gente do Nordeste, do Sul, do Norte, e a gente fez essa mudança, e também metade homens e metade mulheres. Então isso foi mudando a cara da Associação dos Designers. Eu fui diretora por 2 anos. E aí eu fui chamada para ser diretora na Associação Brasileira de Empresas de Design. Não estou falando mais de CPF, estou falando de CNPJs. Encontrei a mesma realidade. Muitos homens, conselheiros homens, poucas mulheres. Aí, naquele momento, eu fui chamada para ser a diretora do maior prêmio de design do Brasil, né? E aí, Carol, eu acho que acertei no corte aqui, mais ou menos. Mais ou menos, tudo bem, gente, isso acontece. Mas vamos lá. Ela tem realmente esse áudio original, é 6 minutos, é muito grande. É grande. Mas você vê o tanto, é grande, ela tem muito para contar. Mas o importante trazer aqui, gente, é que é a questão dessa percepção e da ação. E a gente colocar, né? Ação gera impacto, ação gera resultado. E a Vanessa, ela tem esse histórico ao longo de toda a carreira dela, né? Até mudar o nome da premiação, ela mudou, porque era um nome em inglês. E ela acabou falando, mas a premiação é para profissionais brasileiros, então vamos colocar Prêmio Nacional de Design, ou Prêmio Brasileiro de Design, eu já não lembro mais. Mas ela vai trazer esses dados. Então, assim, essa percepção da gente entender que o mundo, ele é eclético, ele é diverso e ele é complexo, inclusive, porque nós somos seres complexos, mas trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, isso são coisas que nos beneficiam muito, tanto que negócios quanto pessoas. Então, eu acho que ela falou muito sobre isso e fica aqui o convite, inclusive, para que os ouvintes estejam com a gente no sábado e no domingo para ouvir essa entrevista que está incrível, de tudo que ela fez e fez acontecer e ainda faz, porque ainda há muitos desafios. A gente está vendo aí que, como a gente estava falando, eu ouvi vocês falando das estradas, há muito que ser construído, né? Muito! Também em relação às lideranças femininas também. Exato, Carol. Muitos caminhos ainda para a gente percorrer, calçar, mas a gente está seguindo firme, conseguindo abrir muitas portas, né? Às vezes aos trancos e barrancos, mas a gente consegue. É exato. E vamos continuar persistindo, né, contando com a colaboração dos homens, estando aqui ao nosso lado, né, complementando, nos complementando e a gente também complementando a eles. Acho que isso é o importante, sempre deixar aqui registrado. Nós juntos somos capazes de transformações incríveis. Exato. Carol, muito obrigada. A gente se encontra semana que vem. Semana que vem, fim de semana, excelente. Fim de semana tem o programa estendido e na terça que vem você está aqui ao vivo com a gente. Isso, com outra entrevistada. Excelente final de semana para vocês.